Saulo era um comandante do exército renomado, quando viu uma foto da mãe de um dos seus soldados e achou que era a chance de reviver um amor do passado. Entenda como uma foto mudou o roteiro da vida dele e o levou para acontecimentos surpreendentes. Será que Saulo encontrará o que ele procura? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Daniel estava ansioso, pensando sobre o que o comandante queria descobrir. Talvez ele conhecesse sua mãe anteriormente. Mas tudo se encaixou apenas um mês depois, quando Daniel foi chamado novamente ao escritório do comandante. Então, o que eu tenho a dizer, Daniel, é que eu conheci sua mãe, Ana, e acho que a magoei. Não consegui ligar, estava certo. É impossível escrever cartas, tenho me sentido culpado e não consigo me acalmar. É mais fácil visitá-la. Quer uma licença para ir para casa? Perguntou o comandante. Sim, quero, mas só se formos juntos, respondeu Daniel. Daniel ficou surpreso enquanto o comandante amassava um pedaço de papel na sua frente. Você se lembra do seu pai? Não, eu era muito pequeno quando eles se separaram, mas vi uma foto, embora seja velha e esteja em grupo, difícil de identificar claramente. Bem, vamos na sexta-feira. Vou garantir que você receba um novo uniforme, aguarde. Daniel saltou, mas, na porta, virou-se rapidamente. Coronel, posso perguntar, por que você perguntou sobre meu pai? Daniel, temendo sua própria audácia, mas o comandante não ficou irritado, pelo contrário, suspirou aliviado e olhou para ele. Tudo bem, você já é um homem. Há uma chance, Daniel, de que eu seja seu pai. Daniel ficou paralisado por um segundo, não conseguiu dizer nada, apenas pediu permissão para sair, e após ser permitido, saiu do escritório ainda chocado. Refletindo sobre as palavras do comandante, Daniel concluiu que ele provavelmente estava enganado. Quanto mais pensava sobre isso, mais confuso ficava. Durante o voo, Daniel observou como o avião decolava suavemente, encontrando paz ao atingir sua altitude e deixando a cidade invernal diminuir atrás deles. Embora a viagem não fosse agradável para Daniel, era melhor do que ficar na base ou rastejar no campo de treinamento. E ele veria sua mãe, o que era um consolo, embora fosse desconfortável, principalmente como o coronel estar enganado sobre a paternidade. Eles seriam recebidos em uma cidade chamada Akira, onde Daniel tinha conhecidos que os levariam até a casa de sua tia, embora tivessem que caminhar a última parte do caminho. Coronel, você não está realmente vestido para a selva. Daniel ganhou confiança à medida que conversavam mais casualmente. Bem, vamos descobrir quando chegarmos lá. E por que vocês moram no meio da floresta? Porque sempre há trabalho lá, mesmo no inverno. Minha mãe trabalhava na escola, mas no verão ela estava no distrito florestal. Desde que minha avó morreu e meu avô ficou doente, ela tem ajudado muito no trabalho lá. Daniel sorriu, lembrando das preocupações constantes de sua mãe e decidiu perguntar. Coronel, como você conheceu minha mãe? O comandante olhou para trás, enquanto a aeromoça passava com o carrinho de comida. Depois da escola, fui designado para uma unidade perto de onde sua mãe estava passando por um treinamento. Ela era linda. Mas então o comandante adormeceu após o lanche, deixando Daniel sem oportunidade de continuar a conversa. O coronel, Saulo, não estava dormindo, no entanto, ele estava refletindo profundamente, lembrando-se dos dias passados. Saulo estava determinado a causar uma boa impressão na garota, e um dia, Ana o notou. Eles começaram a passear juntos pelas noites, caminhando pela orla do rio e pela floresta, procurando cogumelos sob o ar rosado e suave do entardecer. Enquanto o crepúsculo caía entre os pinheiros altos, eles sentavam-se à beira do rio, falando sobre livros, estudos e seus sonhos, coisas que eles compartilhavam sobre amor, família, filhos e um trabalho que amassem. Saulo, porém, ainda hesitava em abraçá-la, temendo assustá-la. Ela era diferente. Calma, tranquila, não era como as outras. Ana poderia não ter notado isso, o que talvez fosse bom. Ela parecia uma frase que a avó dele sempre dizia. Os rios profundos correm silenciosos. Quando o treinamento de Ana terminou, eles se beijaram pela primeira vez na despedida. Ela escrevia cartas tocantes e longas, e ele respondia. Naquela época, todos escreviam cartas. Era lógico que, assim que pudesse, ele a encontraria no dormitório da escola,
um prédio um pouco mais longe e antigo, sem muitas comodidades, e começaria a visitá-la, embora seus deveres militares nem sempre permitissem visitas frequentes. Em uma dessas visitas, Saulo enfrentou uma separação dolorosa, pois seriam enviados para um ponto de conflito no sul. Ele começou a falar sobre a possibilidade de não se verem mais, e que talvez não tivesse muito tempo de vida. Ana colocou sua mão sobre a boca dele para silenciá-lo, e em seguida, acariciou sua face. Ela escrevia com frequência para apoiá-lo, e ele respondia quando podia. Mais tarde, ele foi transferido para uma nova cidade, uma promoção que trouxe novas conexões e um novo relacionamento. Ele esqueceu, ou melhor, hesitou em decidir se deveria informá-la sobre seu novo endereço, mas eventualmente a escreveu. Os gritos de alegria dela nas cartas, feliz por ele estar seguro, diziam o quanto ela sentia falta dele, o quanto ela olhava pela janela e sentia saudades. No entanto, ela tinha uma intuição afiada e logo confrontou em uma ligação, pedindo que ele dissesse a verdade para que ela pudesse seguir em frente com sua vida. Ele não sabia o que responder. Ele havia conhecido outra mulher, Lina, uma colega médica que se tornaria sua futura esposa. Viva em paz, ele disse então, e ela respondeu adeus, Saulo, mas não desligou imediatamente. Ele podia ouvir sua respiração, esperando que ele a parasse. Ele gentilmente colocou o telefone no gancho. Aquele relacionamento pertencia a uma vida passada. Depois, ele se casou, e 5 anos depois, divorciou-se. Ele teve uma filha, que atualmente estava com 14 anos, com quem se comunicava, mas que claramente não tinha muito afeto por ele, tratando-o sempre de maneira tensa e cumprindo apenas seu dever de filha. Havia outras mulheres em sua vida, mas a imagem luminosa de Ana permaneceu em sua memória como uma espécie de cicatriz quase sagrada. Ele frequentemente se lembrava dela, do quanto ele deveria ter sido capaz de vê-la e ouvi-la, mas ele havia fechado os olhos e passado por ela. Embora sua vida não fosse tão ruim, às vezes o peso caía sobre ele. Agora, o serviço militar consumia todo o seu tempo e energia, mas o que viria depois? Ele ainda não havia encontrado alguém que pudesse amar como Ana o amou. Quando estava se sentindo mal, ele sempre pensava nela, e agora, diante de uma estranha crise nervosa, uma foto dela apareceu magicamente no chão, olhando para ele com seus olhos profundos e imediatamente o tranquilizando. Ele acreditava que o jovem soldado poderia ser seu filho. Ele estava determinado a ver Ana, independentemente de como ela o recebesse. Eles rompiam as nuvens e viam uma grande cidade abaixo, depois foram recebidos no aeroporto, por homens que os encontraram, e foram instruídos a levá-los. A viagem até a aldeia levaria 4 horas, e Daniel conseguiu ligar para o tio Yuri, o marido da tia, enquanto o motorista falava alegremente sobre o clima local e os pontos turísticos da região. No final, Saulo parou de ouvi-lo enquanto a majestosa floresta coberta de verde enchia a janela, fazendo o mundo parecer irreal e suprimindo sua habitual força e confiança. Neste espaço, ele era apenas uma pessoa comum, e todas as suas conquistas profissionais e prêmios não significavam nada em comparação com o espírito magnífico que habitava ali. Ele olhou para Daniel e sentiu que seus sentimentos eram semelhantes. Enquanto estavam hipnotizados pela floresta, eles chegaram ao primeiro destino, uma casa não tão antiga, com uma pequena igreja visível de longe no topo de uma colina. O proprietário os recebeu no quintal, um homem agradável, sério e moderadamente conversador. Yuri era expansivo, e Lia, a tia de Daniel, havia preparado algo delicioso para comer, incluindo creme de leite caseiro. E você? Por que veio com ele, se está de férias? Yuri perguntou a Saulo, que justificou que precisava expressar pessoalmente sua culpa à mãe do soldado. Saulo reconheceu o absurdo daquela resposta. Após a pausa para o lanche na primeira parada, eles partiram imediatamente, devido ao anoitecer precoce. Saulo, não habituado a atravessar, seguia Daniel, lutando contra o terreno coberto de folhas. Logo, a trilha virou bruscamente para uma mata mais fechada ainda, ocasionalmente bloqueada pelos galhos das árvores. Derrubando grandes galhos, eles seguiram. Daniel avançava com energia, enquanto Saulo logo encontrou as subidas e descidas cada vez mais insuportáveis. Às vezes suas pernas afundavam em poças de água, e ele tinha que parar para respirar, limpando o suor de sua testa. Daniel olhou para trás e sugeriu uma pausa, e Saulo caiu nas folhas, exausto. Daniel lembrou que o caminho de volta seria mais fácil, principalmente por ser uma descida. Minhas pernas me carregam, porque só consigo imaginar a expressão no rosto do meu avô e da minha mãe quando me virem. Agora só falta mais 5 quilômetros.
Aproximando-se do local, descobriram que a floresta não era apenas uma casa isolada como Saulo havia imaginado, mas sim um pequeno agrupamento de residências. Agora os caminhos estavam limpos e eles caminharam até uma casa que parecia acolhedora. Daniel, com um gesto familiar, abriu o portão e empurrou a porta da frente. As casas ali aparentemente nunca estavam trancadas. Ele sacudiu a lama dos sapatos e convidou Saulo para entrar. Entre, coronel, chegamos. Na cozinha, um idoso estava sentado tomando seu chá. Quando olhou para trás, o pires em sua mão tremeu e o chá derramou sobre a mesa. Daniel, é você? Sim, vovô, olá. Daniel rapidamente cobriu a distância e abraçou seu avô, cuidando para não o esmagar com a saudade que sentia. O avô permaneceu sentado, acariciando seu neto com as mãos trêmulas. Daniel, mas você voltou cedo demais, não é? Estou de férias, vovô. E esse é o comandante da nossa unidade, ele veio comigo. Ah, prazer seu comandante, seja bem-vindo. Logo sua mãe estará aqui, ela foi ver um local que pretendem alugar para caçadores, explicou o avô. Daniel se acomodou, e à noite, aqueceu a fogueira, e Saulo sentiu-se tão em casa quanto se tivesse vivido ali por anos. O avô, apesar de se mover com dificuldade, foi um anfitrião solícito, oferecendo licor caseiro e mantendo a fogueira aquecida. Após chá e licor, a porta se abriu de repente. Ah, mamãe! A reunião na entrada foi marcada por exclamações e abraços. Daniel explicou que estava de férias e não veio sozinho. Ela, aparentemente inalterada pela idade, ainda esbelta e jovem, com seus cabelos loiros e úmidos em cachos sob um chapéu branco, apenas uma ruga entre as sobrancelhas e aquele olhar penetrante, estendeu a mão ao visitante. Me chamo Ana, prazer. Espero que tudo esteja bem com Daniel, não está? Saulo, paralisado pela pergunta, demorou a responder, finalmente levantando-se. Sim, está tudo bem com seu filho. Eu trouxe agradecimentos pelo serviço dele. A noite avançou com eles sentados à mesa, Daniel um pouco constrangido na presença do comandante, explicando sobre seu serviço enquanto sua mãe e avô ouviam atentamente. Saulo não conseguia tirar os olhos de Ana, capturando cada um de seus movimentos deliberados e calmos. Ela era genuinamente uma anfitriã e uma mãe cuidadosa. Quando ela tocou o ombro de Saulo por trás, oferecendo-lhe um cabide para pendurar suas coisas, ele congelou, momentaneamente desarmado por sua presença tranquila. Saulo não sabia o que fazer com a estranha sensação de um passado não reconhecido refletindo em cada gesto de Ana, que claramente não o reconhecia, ou talvez fingisse não fazer isso. Saulo estava sentado refletindo, quando Daniel virou o olhar para o comandante. Como era o nome da sua namorada? Quero dizer, minha mãe naquela época. Como ela se chamava? Como assim? Todos a chamavam Ana Lia. Daniel riu baixinho e se dobrou ao meio, pressionando as palmas das mãos contra a barriga. O que houve? Saulo se virou, olhando para ele. Ana Lia, é a minha tia Lia, todos a chamavam assim na infância e juventude, ou seja, tia Lia, é assim que a chamam agora, ela é irmã gêmea da minha mãe. As duas se chamam Ana, mas minha mãe é Ana Liz e minha tia é Ana Lia. Com o tempo, todos começaram a chamar minha mãe somente de Ana e minha tia somente de Lia. Ela é casada com tio Yuri, inclusive, ela que fez nosso lanche na primeira parada da caminhada até aqui, lembra? Saulo ficou parado, pensativo. Por que você não disse antes que sua mãe tinha uma irmã gêmea? Não sei, você não perguntou sobre minha mãe imediatamente, e logo começamos a falar sobre outra coisa. Diga-me, a tia Ana Lia tem filhos? Sim. São duas filhas do tio Yuri, Stella tem 16 anos e a outra apenas 12. Então é isso, você ainda quer encontrar com a tia Lia? Olha, eu aconselho que você esqueça, eles estão vivendo bem. Yuri é um bom homem, é legal e eles vivem bem. Então, Daniel, sobre ir ver sua tia, vamos manter em segredo. Você é um homem, deve entender que essas coisas não se discutem, não vou encontrá-la intencionalmente, isso é passado. Ela tem uma família, filhos, e eu sou o único culpado, devo lidar com isso sozinho. Mas estou até feliz que ela esteja bem. Sim, a tia Lia está bem, o tio Yuri a ama e ela o ama também. Mas minha mãe não teve sorte. Eu realmente não me importaria que ela encontrasse sua felicidade, até falei sobre isso com ela há meses, mas ela só acena com a mão, sorri e diz que o vovô é a felicidade dela.
Ana preparou a cama para o visitante com almofadas fofas, e ele se sentiu desconfortável com tanto cuidado, como se uma onda de calor se espalhasse por todo o seu corpo. Talvez fosse a bebida do vovô que ele tomou mais cedo. Ou talvez fosse algo mais, sobre a mulher que ele buscava naquele lugar. Ele adormeceu, mas no meio da noite acordou. Do lado de fora, o vento e o frio do inverno fez querer se levantar e sair. Ele saiu silenciosamente para o corredor, colocou o casaco com capuz e fechou a porta silenciosamente. O frio pegou levemente suas pernas através das calças finas, mas Saulo estava gostando. Ele não tinha ido ali em vão, ultimamente ele queria desacelerar. Ele queria entender algo pessoal e íntimo, algo que doía. Ele sentiu a necessidade de pedir perdão à eternidade e a Deus por todos os seus pecados. Ele sentia que deveria passar para Lia, uma carta que seria tão verdadeira e honesta quanto as que ela uma vez escreveu para ele. Ele pediria seu perdão, talvez escrevesse que tinha vindo visitá-la, ou talvez não escrevesse, ele pensaria sobre tudo. Ele olhou para o céu, estava claro e estrelado. A porta rangeu, e Ana apareceu na varanda e perguntou: "Não está conseguindo dormir?" "Ah, só saí para respirar um pouco, te acordei?" "Eu não estava dormindo. Parece que a chegada do filho me impede de dormir. Aqui é bom, né?" "Sim, os turistas têm elogiado muito, e ali, é o famoso rio. Nossa avó sempre dizia que rios profundos correm silenciosos." "Eu já ouvi essa frase antes", disse Saulo. Ela ficou em silêncio. "Diga-me, Saulo, por que você está aqui?" "Não me diga que veio apenas para trazer agradecimentos, não acreditarei. E essa licença tão inesperada?" Saulo olhou novamente para o rio e percebeu que tinha que dizer a verdade para essa mulher, mentir era inútil. "Eu vim até você, Ana, para contar a história da foto, falar sobre um antigo relacionamento, que após ver sua foto, achei que era você somente aqui, descobri que era com sua irmã." Ana ouvia e parecia não se surpreender com nada, apenas disse: "Eu sabia dessa história, Lia me contou." "Vamos entrar, está ficando frio aqui." Eles tomaram chá com mel e biscoitos, e Ana calmamente contava quanto tempo Lia sofreu, como esperou por ele, e por isso se casou tão tarde. "Mas estou realmente feliz que você veio. É bom pensar que uma pessoa reconhece sua culpa, isso significa que está se tornando melhor." "Vou escrever para Lia, decidi que vou escrever, pedindo perdão e encerrando essa história com dignidade." Ele ficou em silêncio e então se atreveu a perguntar: "Ana, também quero escrever para você, posso?" Ana sorriu. "Escreva, eu acho que você não conhece realmente alguém até receber uma carta. Cartas são algo que você pode reler várias vezes. Escreva, estarei esperando." Na manhã seguinte, eles se despediram calorosamente. Daniel ficaria ali por mais 15 dias de sua licença, enquanto Saulo partiu. O avô ainda conseguiu colocar 2 garrafas de licor em sua mala. Ana baixava a cabeça como se tentasse memorizar o momento. Daniel o acompanhou até a vila, onde chamaram um carro. Ele não viu Lia, e claro, nada foi dito a Yuri. Saulo estava ao lado do carro, abrindo ligeiramente a porta, quando finalmente disse: "Ainda assim, lamento que você não seja meu filho. Gostaria de ter um filho como você, sinceramente." Daniel pediu permissão para também responder com sinceridade e Saulo respondeu: "Sinceramente, permito." Então, lá em nossa unidade, Deus me livre de ter um pai assim, todos teriam medo dele. Mas agora eu também gostaria de ter um pai como você. Obrigado, Daniel, pela lição de vida na estrada e na mata. O carro saiu, e enquanto acelerava pela estrada, seu passageiro pensava no calor que havia recebido ali, no frio do inverno, e no quanto ele levaria consigo essa honestidade. Agora ele entendia com certeza que esse calor o ajudaria. E ele também pensava naquela mulher que entrou silenciosamente em seu coração, Ana. Você ainda se lembra de algum amor do passado? Será que ele fez certo em não falar com Lia? Você já viveu um amor assim? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.